Este é um momento muito especial para mim. Nos últimos 3 anos, como presidente da entidade, passei a melhor conhecer e entender a grandeza da Bicol. Foi um período marcante, porque convivi mais próximo e regularmente com meus colegas de trabalho. Procurei conduzir as reuniões, sempre baseado por uma pauta previamente planejada, mas também concedendo o direito à participação e manifestação de todos em qualquer assunto que fosse de interesse da associação. Em um rápido balanço, estou seguro em admitir que os grandes eixos estabelecidos como norteadores da nossa gestão estão sendo respeitados e cumpridos, que são compromisso com a qualidade, reconhecimento da imagem institucional. Se está na Bicol é porque é de confiança. Estamos fortalecendo com o lançamento do selo Bicol, que lançamos em 2019. Competitividade do setor, apoiando os órgãos de fiscalização que atuam pela manutenção da ordem do mercado, que estamos cumprindo com todas as articulações cabíveis, como o IMET, IPEM, Ministério e Receita Federal. Fortalecimento da política institucional, dando continuidade às diretrizes que vêm sendo desenvolvidas desde a gestão do senhor Félix, passando pela gestão do Luiz Fernando. Gostaria de convidar o Rogério, que está aqui ao meu lado. Antes de iniciarmos a palestra, gostaria de aproveitar a oportunidade para falar de um assunto que foi sinalizado na minha reeleição em 2020. Ficou acordado com os senhores que eu iria me ausentar a partir de 2020. Portanto, seguindo o que determina o nosso Estatuto Social, assumirá interinamente a presidência até o final do nosso mandato o primeiro vice-presidente, Rogério Coelho. Tenho certeza de que, assim como eu, ele poderá contar com o apoio de todos, não só pela pessoa íntegra e profissional que é, mas também por representar, a partir de então, a nossa associação, que a cada dia se estabelece como uma entidade forte e respeitada, resultado do zelo e dedicação de cada um de nós. Rogério, quero confirmar diante de todos vocês aqui todo o meu apoio e conte comigo. Nós não podemos de jeito nenhum deixar de homenagear o presidente Alexandre com esses 3 anos de maravilha como direção que você fez. E gostaríamos realmente, nesse momento, fazer uma simbologia desse respeito, desse carinho que nós temos por você. Opa! Segura aqui, ó. É o primeiro broche da Adicol. Eu quero só contar uma história, embora seja uma grande história. Eu vou me ater também, não vou falar de coisas muito técnicas, porque eu não entendo muito, né? O grupo que eu tenho de colchão é deitar nele. E deito muito colchão por aí, né? É aquele mais duro, mais mole e tal. É que eu viajo muito, fico muito pouco tempo em casa, então conheço colchão para boa. Isso sempre é assim ou assim, se foi bom ou não foi bom, é só isso que eu entendo. Mas o fato é que, contar um pouco as histórias do esporte, mas tentando de alguma maneira linkar um pouco a questão dos empreendedores, de empresários, líderes de equipes, pessoas que lidam com pessoas. Vocês fabricam colchões ou componentes, o que é que seja, mas no final da história, por trás disso, tem sempre gente. Tem equipe, tem time, e isso que é o nosso maior asset, nosso maior patrimônio. São as pessoas que conosco, ao longo desse tempo todo, construíram, como tem aqui, com esse grande time da Bicol, mas também das empresas de vocês. Eu até tive num evento ontem no Rio de Janeiro, na Secretaria de Educação, muito interessante. A gente viu algumas matérias, que alguém é do Rio, aqui, Rio, a gente teve junto de algumas coisas, eu vi matérias que o Brasil retomando um pouco o emprego, o Brasil retomando um pouco a atividade e tal, e o Rio de Janeiro continua numa situação de perder vagas. Enquanto vagas começam a surgir no mercado de trabalho, o Rio de Janeiro continua perdendo, o mercado realmente está derretendo. Esse ter o primeiro exemplo, apenas parênteses, eu sou sócio daquela rede de academias de Politec, nós fechamos um acordo com a Gympass. Gympass é um benefício que as empresas às vezes contratam
na área de fitness. Você pode, né, desde aquela mais barata para aquele colaborador mais humilde até o high-end, quer dizer, uma bodytech para a diretoria. É um benefício hoje está sendo muito apreciado pelos colaboradores. E o cara da Gimpass me disse o seguinte: Bernardo, eu tenho mais condições de produzir contratos, porque são só contratos empresariais, né? Não, é só PJ, não PF, pessoas jurídicas, não físicas. Eles não vendem no varejo, vendem para empresas esse benefício. Eu produzo mais contratos em Recife do que no Rio de Janeiro. Só que em Recife eu tenho uma academia só, no Rio tem 16, 18, para quanto. Então é complexo, o mercado está nessa situação. Mas ontem o tema lá era sobre empreendedorismo. Eu vou falar com jovens empreendedores. Interessante, se perguntarem, eu cheguei a ventilar, de vez em quando eu tenho uns rompantes assim, fico meio em crise, ou um pouco talvez em ebulição, já viram também na televisão. Eu tive um certo momento desse de fora, de sair um pouquinho do eixo, eu pensei em candidatar ao governo do Rio de Janeiro. Eu estava realmente mal, né? Depois eu caí em mim, tomei algumas duras e resolvi deixar essa ideia de lado, mas pensei seriamente. E uma das coisas de educação que eu pensei, no contraturno, além da questão acadêmica dos jovens, era trabalhar três coisas: esporte, arte e empreendedorismo. Esporte e arte, para desenvolver algumas coisas, são fundamentais. Se perguntarem qual é o futuro do trabalho, o que eu aconselho aos meus filhos a estudarem no futuro? Eu não sei dizer exatamente o que vai ser daqui a 20, 30 anos. Daqui a 10, gente, não sei. O que me assusta hoje, que nos assusta hoje, né, mais dinossauros, não são as mudanças. As mudanças sempre aconteceram, mas a velocidade com que elas acontecem. A tecnologia, ela escalou as coisas de tal maneira, é muito interessante. O que é uma startup? Se fala hoje de startup. Startup é uma questão de gente, mas com a base tecnológica. A forma de você escalar os negócios é com a tecnologia. Para eu escalar uma rede de restaurante. É difícil, porque você tem que ter gente, um ponto, fazer, franquear. Era um modelo antigo de crescimento. Essa garotada hoje da tecnologia, ela escala. Então, o cara, por exemplo, um iFood, o cara servia 1 milhão de refeições ou 10 milhões, a base central dele é a mesma. Ele não precisa contratar mais gente. Nós, para escalar, temos que contratar gente. Ter espaço. Então, é complexo. Na tradicional, no atual. E o tema ontem foi empreendedorismo. Eu estou, hoje, por incrível que pareça, trabalhando, dando aulas nessa aula, dando aulas, entre aspas, numa faculdade para jovens empreendedores, falando de liderança para eles. Eles são bons em tecnologia, mas não são muito bons em lidar com gente. Dar feedback, olhar no olho, falar. São bons aqui, mas não são bons aqui. E é uma série de temas e valores. Quando eu falei para vocês sobre trabalhar esporte, arte e empreendedorismo, vou falar alguns aspectos. Esportes e arte trabalham valores que serão, de qualquer forma, importantes para eles no futuro. O que quer que seja o futuro profissional, tecnologia e tal, que são trabalhar disciplina. Você quer ser um artista, você quer tocar um violão, você quer tocar um instrumento, você quer praticar um esporte, em qualquer nível que seja, não precisa ser olímpico, não, você precisa ser disciplinado. Resiliência, porque lidam mal com os nãos da vida, resiliência, você ser de novo no esporte, mas você vai errar, você vai acertar, vai se machucar, vai perder de novo, e volta. Para empreender, quantos nãos você vai ter que saber ouvir? Quantos nãos, quantas crises você vai passar, e você volta. Não é verdade? E o empreendedorismo, para dar a ele esse sentimento de autonomia, de realização. Eles querem empreender, às vezes não sabem como. Eu vejo as crianças lá no sinal, os jovens do Rio de Janeiro, correm no sinal, são atletas ali, como mínimo, agora está aqui, correm o dia inteiro, pé descalço, correndo. Mas o fato não é isso, eles querem empreender, vamos dar uma condição, eles empreenderem de uma forma mais organizada, mais estruturada. E aí a gente fala de algumas coisas ontem, eu quero falar um pouquinho desses temas, linkando um pouco o esporte, a atividade de vocês. Eu acredito em algumas coisas, eu quero começar contando uma história verídica do esporte. Alguns de vocês vão lembrar, alguns ambientes que eu ontem, a garotada não sabia, falar de 1980 para eles, os pais deles estavam namorando, começaram a namorar. Nem isso, talvez, quando eu contei a história de 1980. Mas 1980 foi a primeira Olimpíada que eu participei como jogador. Eu tinha 20 anos, 19 para 20 anos de idade, e fui a Moscou. Para quem não lembra, mas eu vou falar algumas coisas que vocês vão lembrar. Moscou produziu a mascote mais, diria, carismática, simpática que uma Olimpíada já produziu. Hoje em dia, os bichinhos das Olimpíadas são umas coisas meio estranhas, fazem umas coisas meio artificiais, com componentes diferentes. O tal do ursinho lixa, lembra do ursinho lixa? O ursinho lixa foi simbólico, foi marcante. E naquela época, a União Soviética ainda não era Estados Unidos, as festas, aquela cerimônia de abertura e encerramento, não tinha nenhuma tecnologia, era tudo muito humano, painéis humanos. E tem uma cena que ficou imortalizada.
Porque no estádio olímpico, né, na abertura, né, o Misha, né, parecia aqueles painéis humanos enormes, e o ursinho aparecia dando boas-vindas, sorrindo e tal. E no encerramento ele chora. Essa é a cena marcante. Quem lembra? Era mineiro, lembra disso. Né, corria uma lágrima. E aquilo numa precisão, e só humano, não tinha tecnologia, era gente com painel. E não havia erro nenhum, porque quem errasse na União Soviética era para a Sibéria, não tinha erro, né? A coisa era precisa. E aquilo ficou realmente marcante. Esse é um ponto que todos lembram de Moscou por causa do ursinho. O segundo ponto é que as grandes potências, União Soviética e Estados Unidos, viviam em crise, viviam naquelas disputas. E naquele ano, ou um ano anterior, a União Soviética invadiu o Afeganistão. Como é que as coisas são? Invadiu o Afeganistão. E o presidente dos Estados Unidos era Jimmy Carter. Ele resolve então boicotar as Olimpíadas. Em retaliação à invasão, ele boicota as Olimpíadas. Foi a primeira Olimpíada com boicote. E aqui, uma Olimpíada sem os Estados Unidos não é uma Olimpíada com o mesmo brilho, não é verdade? O pessoal do atletismo, do basquete, da natação, perdeu um pouco. Mas as Olimpíadas aconteceram. E nós fomos. Né, para quem acompanha, a geração de prata do Brasil começa a surgir ali. Começa a surgir. E ficamos em quinto lugar, uma Olimpíada com boicote e tal. Eu tenho assim, um pouco assim, um conformismo permanente, que eu acho que pode melhorar sempre. Eu saí de lá, eu era um backup, eu era um reserva, não era um titular, não era um jogo, cara talentoso. Eu saí de lá com a seguinte impressão, de que nós havíamos falhado, que eu via muito mais potencial naquela geração do que nós realizamos lá. Ok, a coisa foi. Mas eu saí dali com aquela coisa meio de incômodo. E eu digo a vocês, naquele ano, 1980, no final do ano, aconteceriam as Olimpíadas de Inverno. Nos anos 80, as Olimpíadas de Inverno e de Verão aconteciam na mesma época, mesmo ano, desculpa. Agora são intercaladas a cada 2 anos, a cada 4, intercalando verão e inverno, a cada 2 anos. As Olimpíadas aconteceriam no mesmo ano, no estado de Nova York, uma cidade chamada Lake Placid. O primeiro-ministro da União Soviética chamava-se Leonid Brezhnev, e ele diz: mas nós iremos aos Estados Unidos, não vou boicotar, para provar a superioridade dos soviéticos sobre os americanos. Porque o esporte era meio que utilizado como uma ferramenta de, né, superioridade sobre o outro, mostrava uma certa supremacia, alguns sistemas usavam isso. Ok. E aí, acontecem as Olimpíadas no final do ano. Eu pergunto a vocês o seguinte: nós não somos muito da Olimpíada de Inverno, não é muito da nossa praia, né? Um país sem neve e tal, mas qual é o esporte símbolo das Olimpíadas de Inverno? O que vocês acham que é o esporte mais importante na Olimpíada de Inverno? Esqui, mas o esqui individual. O que acontece? Podemos ter três parceiros aqui do mesmo país e estar os três no pódio. Hockey. Hockey é time contra time, bandeira contra bandeira, nação contra nação, com um componente, que é uma certa agressividade, aquela coisa da disputa mais viril, que as pessoas curtem um pouco. Já viram um pouquinho de hockey na televisão, num filme, os caras se seguram, se socam? Aquilo é legal. Não pensa que não é falta, não pode. Você não pode jamais bater com um taco no cara, que isso aí é falta grave, nem o Supremo libera os caras, é preso. Segundo, você, quando alguém cai ou perde um dos aparelhos de proteção, o capacete, então tem que parar. É o código de honra. Pode socar, mas não pode nessas condições. Né? É o esporte de luta. Quem monopolizava o mercado de hóquei no mundo? Quem era o grande dominador? União Soviética. 4 ouros, ou seja, 16 anos consecutivos ganhando ouro. 2 anos sem perder uma única partida. Então ganhavam tudo. Para agravar a situação dos americanos não podiam sequer convocar os profissionais de hóquei da Liga Profissional, que mesmo esse perdiam para os soviéticos, mas os jogos mais duros. Por quê? Os profissionais só foram aceitos de Olimpíadas em 92 em Barcelona, quando o Dream Team foi pela primeira vez de basquete. Até então eram só amadores. Mas só que, e aí eu quero falar um pouquinho de líder de visão. A Federação de Hóquei Americana contrata um treinador chamado Herb Brooks, essa história é real. Esse cara era um líder. Todo líder tem que ter visão. Quando eu comecei meu negócio, lá, o Fernando contou algumas histórias, eu gostaria de ter estado aqui ontem para ouvir isso. Líderes começaram de uma forma, mas tinha uma visão. É lá que eu quero chegar. É lá que eu vou chegar. O líder tem essa visão, o líder tem o DNA da empresa. Tem um livro que hoje tornou um pouco meu oráculo, se tiverem vontade de ler, leiam, foi traduzido agora para português, chamado $1 Trillion Coach, o coach de $1 trilhão. De um cara chamado, é sobre um cara chamado Bill Campbell, que era o coach. Hoje o termo coach está um pouco vulgarizado, entre aspas. Faz um cursinho de virar coach, não é verdade? Mas esse é um cara que veio também do esporte, formado em economia, começou formado em economia. Por que $1 trilhão? Porque esse cara foi coach do Steve Jobs, do Eric Schmidt, que era da Google, os profissionais da Google, empresa da Google, ou seja, somadas as empresas, dá mais de $1 trilhão.
Esse cara realmente tem uma... Não é ele que escreve, as pessoas que foram mentoradas ou treinadas por ele que escrevem, falando do legado dele. Vale muito a pena. E tem uma parte do livro que fala assim, fala o seguinte: love the founder, ame os fundadores. Porque a gente vê muitas vezes os jovens, não, fundador, aquele cara está antigo, está ultrapassado, vamos, né? Acontece. De um modo geral, eu fui numa universidade de São Paulo, os pós-graduação, turma boa pra caramba, turma, capacidade. Em certo momento, um jovem fazendo uma pergunta, eu estava perguntando, não, porque vou transformar a empresa do meu pai, estou chegando agora, vou fazer, tenho certeza, vai falir. De modo geral, eu entendo que o entusiasmo é importante, a energia e tal, mas a orientação, o tempo, o conhecimento desenvolvido, né, sedimentado ao longo do tempo, isso é fundamental. E esse cara fala isso, respeite os fundadores. Eu sou sócio, quem só ouviu conhece, de uma rede de restaurante chamada Delírio Tropical. Temos 10 casas, estamos abrindo essa primeira agora no Shopping Tijuca, etc. Tal. Nós temos um sócio, que é o fundador, um cara de 70 e poucos anos, um cara assim, nosso irmão mais velho, um cara espetacular. E nós fomos fazer uma negociação no Grupo Pão de Açúcar em São Paulo, há um mês atrás. E aí, o vice-presidente, então querem botar dentro de algumas unidades de Pão de Açúcar o Delírio Tropical. Porque no Rio de Janeiro o Pão de Açúcar está apanhando geral, não arruma nada lá. E aí, enfim, querem entrar lá. E aí, começando, descendo para ver uma loja na Brigadeiro, que é a sede da Pão de Açúcar, ali descemos, e o cara vem falando, vice-presidente, está falando comigo, pode falar comigo se vocês quiserem. Mas a decisão é daquele senhor que está ali. Ele dá a diretriz, e nós vamos agilizar e correr atrás, mas sem sim dele, não rola. Aí os caras foram para cima dele, entendeu? Porque nós não apenas respeitamos, mas acreditamos, cara. Alguém pode ser assim, mas ele conhece. O DNA está lá. Respeito. A visão. Então esse cara, o Herb Brooks, ele tinha visão, era um líder de visão. Treinador duro. Eu gosto de ser um treinador duro. Hoje me perguntaram várias aqui, vai torcer para quem hoje? Flamengo, Brasil. Não sou anti-flamenguista. E um bom projeto tem que ser apoiado. Referência. Porque é fato, se tornou uma empresa, vai acabar com essa bagunça danada, se sobe e desce, porque um faz, destrói, aí roubalheira, não sei o que lá, não tem governança de nenhum tipo. Isso tem uma empresa. Faturaram, que eu ouvi, 300 milhões no último trimestre, vão faturar mais de 1 bi esse ano. Vai se tornar uma coisa de dimensão mundial. É uma marca muito forte que estava largada. Eu não sou flamenguista não, mas admiro os projetos bem feitos. Ponto. Mas é interessante que a gente fala de técnicos duros, né? Contrataram um técnico português, Jesus, mas se Jesus não der jeito, quem vai dar, né? Mas o fato é, estavam lá ganhando uma partida de 5-1, uma coisa assim, do Grêmio, não foi isso? E aí no final do segundo tempo, 42 minutos, ele continuava dando bronca. Quando eu fazia isso, quando eu estava ganhando de 20-14, eu estava pensando, maluco, destemperado, está dando bronca, o jogo está ganho. Quando Jesus faz, bacana, Jesus está bacana. Vou mudar meu nome para Jesus, ver se eu posso fazer também. Mas o fato é, isso não é, isso é uma filosofia, isso é o seguinte, é um hábito, disciplina é um hábito que se cria. Não existe ligar e desligar, ou você faz bem feito permanentemente, ou você não faz. E você não vai, obviamente, desenvolver disciplina. Mas voltando ao Herb Brooks, ele tinha uma visão muito clara, que era possível bater o grande monopolista numa oportunidade, surpreendê-los. Eles eram mais fortes soviéticos em relação aos jovens americanos, universitários, mas ele dizia, se treinaram dessa forma e usaram dessa estratégia, conseguiram bater. Vamos dar uma surpresa nos caras, vamos bater nos caras. Uma oportunidade, não em várias. E ele então começa a convocar jovens universitários, de Boston, de Minnesota, de Wisconsin, onde havia hóquei forte. E ele começou a perceber que nos treinamentos mais duros, onde havia uma disputa mais dura, e também as jogadas mais duras, os jogadores da própria seleção se seguravam e se socavam. Imagina 2 caras do mesmo time se socando durante o treino. E ele deixava. No final, ele pá nos caras, você põe brucutu, tal, imbecil, e perguntava, por quem você joga? O rapaz me dizia, jogo por Boston. Por quem você joga? Jogo por Minnesota. Por quem você joga? Jogo por Wisconsin. E ele nunca tinha a resposta que ele queria. Ao meio das Olimpíadas, eles vão para a Europa jogar amistosos, e entre os países que eles vão para a Noruega. E vão para Oslo, a capital da Noruega, e jogam contra a Noruega, que era um time ok, bom, mas não excepcional. E eles empatam. E o treinador fica enfurecido com o empate. Não sei o que acontece com os treinadores que ficam enfurecidos, mas alguns ficam, né? E ele fica enfurecido. E resolve então punir os jogadores. Quem aqui já praticou esporte de bola, de quadra? Tem um exercício chamado suicídio. O que é o suicídio? Você vai numa linha, volta, vai na outra linha, volta, vai na outra linha, volta. E aquilo se repete. Eu, quando era jogador, eu odiava esse exercício. Como treinador, eu gosto muito. Né? Mas o fato é que você leva o cara à exaustão. Aquilo repete. E ele resolve então. E essa é a cena. Tá? Que é real a história e eu quero concluir. Mas tem 2 mensagens que são muito importantes aqui,
que eu pensei o seguinte: a partir do momento que eu conheci, eu disse, todo o projeto do qual eu vou envolver, esses pilares têm que estar lá dentro. Os pilares têm que estar lá, em qualquer tipo de projeto. Na formação de um time, vamos entender isso aí como uma instituição, uma empresa de hockey que tinha como entregar resultados, né? Tem que entregar. Seu treinador falou para o assistente: arruma um apito. O cara, estão saindo do gelo, acabou o jogo, empatado, ele estava revoltado com o empate. Seu Blazer de 1980. Esse é o médico, preocupado. O que esse cara vai fazer, né? Segura aí, galera. Pode falar. Espera, volta. Let's go back on the ice. Come on, boys. We'll find out in a minute, won't we? Let's go. Come on. Let's see what he wants. You guys don't want to work during the game? No problem. We'll work now. Go on. That one. Começa a apertar os caras, vão começar o suicídio. Vai. Essa cena é toda uma hora. Daqui a pouco a luz do ginásio vai apagar. Eles continuam. Ele queria uma reação da equipe. Ele vai ter no final. Mas há duas mensagens que são importantes, são pilares importantes, qualquer instituição, na minha opinião. Ele vai dar no meio do caminho ali, né? Vai durar aqui 1 minuto e meio, a cena, mas eu digo. E ele começa. Ele só fala assim pro cara: apita, de novo. Não tem negociação. E eles começam. Vão ir. Os goleiros têm uma roupa diferente, são mais lentos, passam no final, os goleiros, e vai dar a primeira mensagem. Primeira mensagem vai ser essa. Agora. Think you can win on talent alone? Gentlemen, you don't have enough talent to win on talent alone. Again. Primeira mensagem. O único lugar onde o talento vem na frente do trabalho é no dicionário. É trabalho. Associado ao talento o quê? Trabalho. Dedicação, suor, não é? Talento. E ele segue. Segunda mensagem. You gotta think about something else. Each and every one of you. When you pull on that jersey, you represent yourself and your teammates. And a name on the front is a hell of a lot more important than the one in the back. Get that through your head. Na frente está o nome do time, atrás o nome do jogador. Time, quando vocês jogam, você é menor igual também. Ou seja, não é só sua empresa, a qualidade que vocês estão passando. Os caras estavam passando mal, 1 hora de exercício, vomitando, passando mal, de novo. O assistente vai querer negociar com ele, do Wilson, apita. Até que o garoto vai gritar. O assistente está, esse cara vai, por favor. Come on, Craig, blow a whistle. Again. Mike Ruzioni é o nome do rapaz. Se tornou o capitão da seleção, esse rapaz. Aí ele fala de onde ele vem. Pela primeira vez, o treinador vai ter a resposta certa. Ele vem da cidade, né, de Winter, Massachusetts. O treinador faz a pergunta que ele sempre fazia. Pela primeira vez, ele vai ter a resposta correta. Pela primeira vez, ele tinha a resposta do time, que era algo muito maior do que apenas a sua universidade e tal. Eles tinham a causa, o propósito que era maior, lutavam por uma nação, lutavam por um time, uma associação, aquilo que é maior. Né? Para completar a história, 1 mês depois ele chega às Olimpíadas, aos tantos barrancos chegam à semifinal, e a semifinal seria contra a União Soviética. Puxa, semifinal, nem na final estamos. E ele entra no vestiário para fazer o seu último speech para os jogadores, e ele fala para os caras: não vou falar besteira para vocês, se nós jogarmos 10 vezes com os soviéticos, vamos perder 9. Mas nós trabalhamos para hoje, e hoje nós vamos vencer. E esse episódio é conhecido como milagre no gelo, porque começa a partida, eles vão gol atrás, empatam, um gol atrás de novo, empatam de novo, e assim vai. Faltando 1 minuto, algum tempo, eles passam à frente 1 gol. E vão, se mantém, 30, 29, 28, 19, 18, 10, 9, e aí o locutor oficial do jogo pergunta: you believe in miracle? Acredita em milagre? Pá, toca a sirene, acaba o jogo, eles ganham por 1 gol. O milagre aconteceu.
2 dias depois, eles completam o milagre da Finlândia, se tornando campeões olímpicos. Ninguém acreditava que pudessem ter qualquer chance de serem campeões olímpicos. Foram um líder de visão, trabalho, time, trabalho, dedicação, time. E eles realmente, nenhum desses jogadores se transformou em um destaque profissional de hóquei, nenhum deles. Eles tinham um talento ok, mas era o time que era muito maior. Tinha uma máxima que a gente usa, eles podem ter mais talento que a gente, over talent que a gente, mas não podem overwork que a gente, trabalhar mais do que nós. E essa era a mensagem, e que eu queria que em todo lugar que eu tivesse, as pessoas me chamam até obsessivamente ligado à questão do trabalho, mas eu acredito nisso, é a minha crença, tem que ser a nossa crença, não é verdade, que a gente tem que estabelecer. E eu quero, mas qual é a nossa missão nessa história? A minha missão é ganhar e perder. A minha missão vai além disso. Eu acho que é mais importante do que apenas ser visto de vitória e derrota. Você vai ganhar, você vai perder, porque o mercado, ninguém ganha tudo. Só não ganha, só não perde, só não perde quem não joga. Eu nunca perdi uma venda, eu nunca vendi nada, mas todo mundo que trabalha na comercial vai perder uma venda. Não tem como, né? Só não erra quem não tenta fazer. Se a gente não errou, a gente fez na área de segurança, que não nos garante nenhuma conquista. Já erramos, aprendemos. É importante que tenha coragem de tentar, né, que é a mãe de todas as virtudes. Mas enfim, é a nossa missão. Eu descobri o seguinte: a minha missão, eu trabalho com gente, é trabalhar com as pessoas e que elas evoluam, que elas cresçam, que elas melhorem, com atletas, com pessoas, com profissionais. Essa é a minha missão. Se a pessoa passar uma temporada, 2, 3 comigo e não melhorar, se eu não agregar valor, eu realmente não cumpri a minha missão. Isso me remete a uma instituição chamada All Blacks. All Blacks é o time de rugby na Nova Zelândia. O rugby na Nova Zelândia é mais importante que o futebol no Brasil. Se vocês tiveram a oportunidade de ver, eles têm um ritual, que é o haka que eles fazem. Aquilo ali é um chamamento, tal, os ancestrais, né, a formação da nação neozelandesa, é uma coisa realmente muito forte. Quando um jovem recebe aquela camisa preta com um ramo branco, que é uma honraria que um jovem neozelandês pode receber. Qual é a missão dele? Anos depois, quando ele deixar aquela camisa, né, e alguém vier assumir a camisa, quando ele sai, então, ele tem que ter deixado aquela camisa num ponto superior a que ele encontrou. Essa é a missão de cada um de nós. Quando a gente vem comandar a associação, eu tenho que trabalhar para que a associação ela cresça, para que o time cresça, para que a minha empresa, durante a minha gestão, ela possa crescer. E assim nós vamos agregar valor, contribuir. E aí me remete a uma história real de um personagem que é muito rico, na minha opinião, que é o típico brasileiro da periferia. Esse rapaz chamado Sérgio Escadinha, Escada, enfim. Ele chega à seleção comigo em 2001. Quando eu chego à seleção, trago alguns jogadores novos, ele chega comigo há 16 anos atrás, 16 anos antes da minha saída, em 2016. E é um personagem porque tem uma série de coisas. Quando eu vou falar com jovens, às vezes, eu vou nas escolas públicas, aqui ou ali, um dia um rapaz me disse, um menino me disse, mas professor, peraí, a sua história não é igual a minha. Seu pai é advogado, você nasceu em Copacabana, eu não sei quem é meu pai. Eu pensei, realmente, ok, acho que os conceitos estão aqui, mas eu tenho gente, como você, nasceu na periferia. Quando o Serginho chegou à seleção em 2001, ele usou o esporte como ferramenta de transformação da sua vida. Ponto. Ele chegou à seleção e falou, patrão, ele me chamava de patrão. Eu tinha vários amigos na seleção. Ele me chamava de patrão. Desde que chegou à seleção, talvez pela sua origem humilde, patrão, uma forma meio respeitosa, depois virou uma coisa mais de brincadeira, mas o patrão continuou. O Gustavo, aquele grandão, ruivão, lá do sul, chamava de professor. O Gustavo, para mim, era um dos grandes ícones daquela geração. Era um ogro, literalmente um ogro. Mas um ogro do bem, tipo o Shrek. O cara do bem, mas era um ogro. O cara do interior do Rio Grande do Sul, o cara, sabe, forjado no trabalho, ou tinha admiração enorme pelo cara. Chamava de professor. E o Giba me chamava de chefe. Mas de modo era assim, chefinho, quando ele vinha chefinho, ele queria me dar uma volta qualquer, não é verdade? Clássico Giba, clássico. Eu ia chefinho, não, para, eu já vi. Mas o fato é que, patrão, ele disse a mim, a maior parte dos meus amigos está preso ou está morto. Por quê? Porque não tinha oportunidade, na verdade que eles viviam, ele armava o caminho errado. Eu escolhi a escada do esporte, eu vou subir pelo esporte. Ele se transformou num líder, olha que interessante, mas como um rapaz sem nenhuma formação acadêmica se transforma num líder? Um líder pelo exemplo. A imagem que eu tenho dele, conosco, quando ele treinava e jogava, é como se ele correndo atrás de um prato de comida. Literalmente, o voleibol deveria condição de transformar a alimentação da sua família. O líder pelo exemplo. Como é que um jovem que chegasse podia dar menos de 100% quando via um campeão que ele se tornou dando 100%? Ele constrangia os jovens a fazer melhor. E o que é mais interessante, ele cobrava dos jovens. Ou seja, se alguém não dava 100% do treinamento, ele ia para dentro dos caras e se cobrava. Eu adorava, me ajudava, não é verdade? Vamos falar um pouquinho de cobrança, nós temos filhos, jovens,
às vezes colaboradores que a gente cobra, tal, a gente orienta, às vezes de uma forma mais... Muitas vezes as pessoas não gostam de ser cobradas, na verdade, a gente cobra muito, fica meio assim e tal. Mas o que é a cobrança? Você vai cobrar de alguém que não tem capacidade de realizar? Você só cobra de alguém que você acredita que pode realizar. Cobrança é o reconhecimento da sua capacidade. Só cobram de você porque você tem capacidade de, senão você não vai cobrar. A gente precisa de tempo, de energia, a gente cobra que a gente acredita. E digo a vocês, cobrem. Cobrem. Uma frase que eu acho simbólica diz: Leaders are like demanding parents. Líderes são como pais exigentes. Que se a gente tem um potencial na pessoa e a gente não cobra, sabe o que vai acontecer? Em certo momento ele não vai realizar o seu potencial. Ele vai vir a nós e dizer: ah, mas você não cobrou de mim. Você foi permissivo e eu não fiz. Já havia acontecido. Ao mesmo tempo, quem aqui fez esporte? Eu não lembro de um professor muito duro, que em certo momento a gente não gostava na escola. Eu queria matar aquele desgraçado com a minha pedra. Mas depois, com o tempo, quem não pensa assim, se não fosse por ele, ele não teria chegado lá. Pense em uma pessoa qualquer, até pai e mãe, às vezes, a gente fica meio bravo, né? Depois a gente lembra e fala, pô, se não fosse por ele, não teria chegado lá. Então, líder pelo exemplo. Segunda coisa interessante, a gente fala de time. Qual é a função dele? Ele é um líder, certo? Líder não faz pontos. Líder é suporte, é back-office, é o quê? É área de suporte. Ele não realiza lá. Ele cria condições para que alguém realize. Ele foi eleito o melhor jogador do mundo em 2016. O que significa isso? A valorização de todas as funções. Todos são importantes. Todos são relevantes no processo. Há uma história muito interessante sobre a questão de relevância, de importância. Gerar, naquelas que podem parecer as funções menos importantes na empresa, gerar o comprometimento daquelas pessoas. Há uma história sobre Kennedy, nos Estados Unidos. O presidente Kennedy, nos anos 60, um dos grandes projetos de Kennedy era colocar o primeiro homem na Lua. Ficaram colocando, na verdade, os americanos chegam à Lua, nessa corrida com os soviéticos. E um determinado dia, ele investe muito na NASA, um determinado dia, resolve visitar a NASA. E ele vai, no horário à noite, para não atrapalhar a dinâmica lá, a rotina dos astronautas, da turma toda, ele vai. Uma pequena comitiva chega lá à noite, 10 horas da noite, 10 e meia da noite, na porta da NASA, do Centro Aeroespacial, e aí tinha um rapaz, ele deveria estar na guarita, está do lado de fora, varrendo a entrada do centro. Aí ele sai do carro, vai comentar, o rapaz se emociona, senhor presidente, quanta honra, e ele pergunta, mas o que você está fazendo aqui essa hora, varrendo a entrada do centro? E o rapaz responde, não, senhor presidente, eu não estou varrendo a entrada do centro apenas, eu estou ajudando a colocar o primeiro americano na Lua. Ele tinha a impressão, o sentimento e a convicção de que a função dele, que parecia menos importante, tinha relevância no projeto como um todo. É como o cara que está ali na limpeza, como a telefonista, então todos têm que ter o sentido de que há relevância na minha atribuição. Se sente meio que parte do negócio, ou seja, eu sou parte, integrante, efetivamente, e sinto um pouco dono também, porque também é meu. Isso é muito importante. Terceiro ponto, a respeito desse personagem. Falei de complementaridade, time, né? Backup, titular, não importa, todos são importantes. Terceiro ponto, fator de motivação. Eu gosto de ter motivação, mas eu prefiro muito mais o tema disciplina. Eu pergunto a vocês, hoje é sábado, eu estou meio perdido, eu também tenho trabalho, tenho 2 treinos e tal. Aí, digamos que é domingo, para quem pratica esporte, poxa, eu tenho que fazer um mais longo amanhã, domingo, tal. Mas aí encontrei a turma, estamos aqui nesse resort aqui tranquilo, vamos tomar uma cervejinha a mais, está calor, aquela coisa toda, fui um pouco mais tarde. Mas amanhã eu tinha que fazer uma corrida, 6 da manhã, então eu tinha que acordar às 5. Ia fazer uma corrida aqui, um mountain bike, eu fiquei na estrada, um asfalto, uma terra lá. Mas aí, porra, tô cansado de hoje, né? Tomei umas cervejas a mais, tal, 5 horas da manhã, toco, né, o despertador, pá, soneca, né? E acorda às 9, afinal de contas. Quem nunca fez isso? Soneca, virar para o lado e baixo. Eu fico mal quando acontece. Agora, pensa ao contrário. A gente tomou aquela cervejinha, mas tocou às 5 da manhã, você levantou e foi. Você não se sente bem quando você realizou mesmo? Você foi lá e cumpri. Primeira tarefa do dia, eu tiquei. Tá, tiquei. Quando você não tica, frustração, né? Tiquei. Sente bem. Autoestima lá em cima. Te levantou aquele dia, não foi a disciplina, perdão, a motivação. A motivação era 0 para levantar. Te levantou aquele dia, foi a disciplina. Estou cansado, mas amanhã eu tenho que ir lá cedo. Eu tenho que ir lá cedo agora, tenho que ir lá. Você vai e vai. Te levanta naquele dia, é a disciplina, é o hábito que você criou, não é a motivação. A tua motivação naquele dia é 0. Mas você vai. E aí, eu gosto de ter uma motivação até certo ponto. Difícil motivar as pessoas, muitas vezes, tem que tentar entender e tal, mas é criar uma disciplina. Agora, quais são as raízes, os pilares verdadeiros, assim, digamos,
da motivação. Tem teorias modernas, eu tenho lido a respeito, dando aula sobre isso, então tem que ler e tal. Ok, tem muita coisa bacana, mas a essência da motivação. Por que fazemos aquilo que fazemos? Por que as pessoas fazem aquilo que fazem? Primeiro fator de motivação é a necessidade. Eu preciso, eu vou correr atrás. Fui ao médico, antes da menos, ele fala o que você faz, fecha a boca, fazer exercício físico, se alimentar corretamente. Ou tem uma área da empresa que não está legal, o que você faz? Dedica tempo, força-tarefa, foca tal, e vai reverter aquela situação. Primeiro pilar de motivação é a necessidade. Segundo pilar de motivação, não é porque eu preciso, é porque eu amo o que eu faço. Paixão. Necessidade ou paixão, sem isso não há solução. Mas processo de motivação, como é que a gente começa? O processo de motivação começa na escolha, no recrutamento das pessoas. Se eu escolher as pessoas certas, não as melhores, as certas, ou a pessoa precisa muito daquilo, vai correr atrás, ou ela é apaixonada por aquilo, vai se dedicar àquilo, está disposta a pagar o preço, está disposta a se doar àquela causa. Temos que escolher essas pessoas. Eu costumo dizer que a gente leva muito pouco tempo, se dedica muito pouco tempo a conhecer as pessoas para contratá-la, para trazê-la para o time. Temos que dedicar mais tempo para conhecê-la, esse alinhamento de valores, né, fator de motivação, conhecer um pouco mais. E às vezes levamos muito tempo para dispensar. A gente fica vendo brasileiro, tipo, você fica tal. Deveria ter feito antes, depois você pensa, a gente pensa depois, não é verdade? E acontece. Então, o processo de motivação começa aí, na escolha das pessoas. Fala um pouquinho de liderança. Na primeira aula, que eu estou no 5º semestre que eu dou na PUC, na primeira aula eu sempre faço um questionário dos garotos. É graduação, graduado de 18 a 22 anos. Tenho 2 meninos com a graduação, mas é bem jovem mesmo. Eu pergunto o seguinte: que características uma pessoa tem que ter para que você considere um líder? Vamos pensar em alguém que a gente admira, poxa, cara bacana, que admirava, que tal, que tem. O que esse cara tem, né, que me faz tê-lo como um líder, uma pessoa referência na liderança? E aí, na primeira pergunta que eu fiz, no primeiro semestre que eu dei aula, um rapaz mais comunicativo, mais aberto, assim, ele levanta o braço e fala: professor Bernardinho, um cara para ser um líder tem que ter carisma. Eu, na minha ignorância teórica do termo carisma, depois eu vou falar um pouquinho de carisma para vocês, a imagem que vem na minha cabeça foi daquele cara, um 71. Onde é aquele 71? Vocês conhecem algum 71 que não seja carismático? Como é que ele vai dar uma volta na gente se ele não tiver um certo charme, não é verdade? Não quero somebody love, né? Ele tem que... Imagina aquele cara zerinho, manja aquele cara zerinho. Ele não tem condição de ser um 71, ele não vai se dar bem no mercado de encalbelar as pessoas, não é verdade? Tem que ter. Agora, ele estava correto em falar carisma, porque depois eu compartilhando a aula com uma professora que é teórica. O que é o carisma? O que significa a pessoa tem carisma, tem um certo brilho? Carisma tem a ver com a sua mensagem, aquilo que você fala, que você diz, que você traz como mensagem, que toca as pessoas e com a forma como você faz. O carisma, ele é treinável. Eu fui ler a respeito disso, é treinável, uma coisa, mas é verdade. Melhorar sua comunicação, fazer e tal, para as pessoas realmente, pô, é legal. Então, é por aí. Mas o fato é que vários aspectos surgiram. Né? A resiliência, saber resistir, fazer, coragem, comunicação, empatia com as pessoas, saber ouvir. E assim foi. E timidamente a menina levanta a mão e fala: integridade. A pessoa pode ser comunicativa, pode ser eficiente no que ela faz, ela pode ser, ter empatia, enfim, tudo aquilo que eles falaram aqui, resiliente. Mas se você duvidar do comportamento daquela pessoa, ela é um líder para você? A questão é essa. A base da liderança começa em valores éticos e morais, ou seja, integridade. Porque isso gera confiança. Eu não confio na pessoa, ela pode ser muito eficiente no que ela faz, mas se eu não confio, não pode ser um líder também. Vamos parar e pensar em líderes, né, que foram líderes com atribuição de, né, e acabaram se revelaram. Eu falo do meu estado que tem vários presos que foram líderes, né? E que num certo momento nós chegamos até a admirar, porque os números eram bons, o cara era eficiente na gestão. Quem é do Rio sabe disso. Até uma segurança melhorou, tal, a educação, os números eram bons. Mas com que tipo de comportamento que nós não conhecíamos? Com que tipo absolutamente antiético. E aí se revelou o que se revelou. Nós todos acabamos dançando nessa história, continuamos a dançar, querer de mal para burro. Essa é a questão. Começa por aí a questão da liderança. Né? E aí eu digo, por que a confiança? Existe um treinador chamado Red Arklaw, esse cara é treinador do Boston Celtics. Esse cara tem 16 títulos da NBA, 10 como treinador e 6 como dirigente. Ele diz uma coisa: eu nunca trapacei com meus jogadores. Transparência, né? Nunca, para que eles nunca me trapaceiem comigo. Então, ser sincero, correto, etc. Isso é fundamental. Há uma história sobre Bill Campbell, o $1 trillion coach, né, que é o seguinte: ele era coach de um cara chamado
Ben Horowitz, esse cara é um grande empreendedor que hoje tem um fundo que investe em empresas, tem bilhões. O cara é um mago lá do Vale do Silício, esse Ben Horowitz. Escreve um livro, ele cita Bill Campbell no seu livro, chamado, um livro muito interessante para quem gosta do tema, chamado Hard Things About Hard Things. Deve estar dizendo assim, as coisas difíceis sobre coisas difíceis, uma coisa assim, procure. É muito interessante sobre empreendedorismo, empreendedor. Em certo momento, a empresa dele estava falindo, a empresa dele. Ele consegue dar a volta na história e tal, e aí vende a empresa por $1 bi, não sei o que e tal, obrigado. $1 bi e tal, lá, numa empresa que estava sediada em Nova York. Aí ele liga para o Bill Campbell, que era um coach dele, e fala: Bill, consegui vender e tal, conseguimos reverter, etc. Tal, vendi por $1 bilhão de tal, uma empresa incrível, etc. Estou indo para Nova York, fechar um negócio, comemorar com os caras. O Bill vira para ele e fala assim: você não vai, seu sócio vai para Nova York, você fica. Você tem 400 pessoas que dependem de você. Gente que vai ser desligada, gente que vai continuar, o controle vai mudar de mãos e você tem a responsabilidade dessas 400 pessoas. Você tem que mostrar agora a liderança. Liderança tem a ver com gente. O manager, o gestor, ele lida com números. Líderes lidam com gente, com pessoas. Ele então faz. Essa é uma das missões, assim, na história dele, de uma empresa que me fez pensar naquele papel da liderança. Líderes, um dos temas importantes, humildade. A humildade de saber que nós não sabemos tudo, que a gente tem que continuar, que nós não somos especiais. Não existem pessoas especiais. Eventualmente, fazemos algo especial. Nossa, fechei um contrato espetacular. É um feito especial, que não nos torna especiais. Pô, ganhei medalha de ouro. Bacana, que não nos torna especiais. Orgulho do que construímos, mas humildade diante de uma missão que é muito maior. De saber que não sabemos tudo, que precisamos dos outros, que temos que seguir. Né? Eu digo sempre isso, tem 2 módulos que eu acho que estão sempre ligados. O americano chama de mode, né? Que você liga algo, sempre on, sempre on. O primeiro deles é o learning mode, modo aprendizado, aprender sempre. Sempre. Toda oportunidade, não, Beto, você falou um monte de besteira. É um aprendizado. Você aprende na negação. Você aprende. Né? Aprendizado. Segundo, quem aqui vivemos crise? Quem não diz assim, aprendi muito na crise? Quem nunca pensou isso? Poxa, a crise me ensinou a prestar mais atenção ao detalhe. Eu fiquei mais, tal, eu tenho... Por que a gente não mantém, de uma certa maneira, o modo crise on também? Que, de uma geral, quando o mercado está bacana, então a gente dá aquela relaxada, não controla tanto, dá uma certa permissividade naquele momento. Por que nós não mantemos essa questão do modo crise on? Né? Ligado. Você devia estar sempre aprendendo e atento. Guarda alta, permanentemente. É o que a gente tem que tentar fazer. Ainda sobre liderança. Nós podemos negociar tudo com os nossos colaboradores, com os nossos times, com os nossos companheiros. Primeiro, o horário do treino, a forma como fazer, a cor da camisa, tal. Mas princípios e valores não se negociam. Princípios e valores a gente vê da cultura da nossa empresa. A cultura da nossa empresa. Integridade, transparência, trabalhar em equipe. Se perguntarem quais eram os valores da seleção, há um tempo eu comecei a pensar e estipular. Pois era um pacto com os jogadores. Primeiro, integridade. Ninguém vai enganar ninguém. Se enganar, não está certo, não dá para estar aqui. Se não tem integridade, né? Causa da pedra. Segundo é time. Team first attitude, uma atitude de time. Ah, mas eu sou o cara, sou tal, quero ser solista. Tá bom, mas aqui é uma orquestra. Quer ser solista? Vai tocar em outro lugar, daqui não. Isso aqui, time, primeiro. Cultura de time. Segundo, treinamento extremo. Treinamento extremo. Eu tomei uma decisão muito difícil para quem acompanha voleibol há algum tempo. Eu tive que cortar um jogador que se tornou, naquele momento, o melhor jogador da sua função. Quem acompanha voleibol há mais tempo, quem aqui acreditava que o Ricardinho pudesse se transformar no jogador que ele se transformou? Ninguém acreditava muito. O cara era o Maurício, lembra? O Maurício era o cara. Realmente, o cara. Mas nós acreditamos que o Ricardinho pudesse dar e deu. Só que chegou eu não cortei, vou fazer uma pergunta de bom senso para vocês. Eu tive que cortar o Ricardinho, a empresa, pau em mim. Ah, nepotista botou o filho dele, autoritário, acho que é o dono da seleção, botou o melhor jogador. Vocês que lideram pessoas, se vocês tomarem uma atitude injusta, incorreta, como quiseram vender, o restante da equipe continuará a aceitar você como líder, a te respeitar se você foi tão injusto e incoerente, ou você perde a condição de liderar? Teria perdido naquele momento. E não era um time mirim infantil, era um time de campeões mundiais. Quando eu comunico o corte, porque estava vendo desalinhamento de cultura, transgressão de valores. Eu não quero treinar tanto. Você tem direito de não treinar tanto, só não tem direito de jogar aqui. Aqui você vai treinar. Ah, mas eu não quero dividir meu treino individual. Mas aqui a gente divide. Aqui é time. Ah, não. Tem uma história de um treinador americano chamado John Wooden. Foi de CLA, ganhou 10 títulos de basquetebol universitário. Um dos maiores treinadores. Escreveu um livro chamado A Pirâmide do Sucesso. Cara genial, um senhor já falecido, 90 e tantos anos quando faleceu.
E ele tinha um jogador chamado Bill Walton, grande jogador, o melhor jogador do time dele, universitário. Ele tinha algumas normas, nos anos 60, o jogador não podia usar barba. Era uma norma do time, a cultura do time deles. Bill Walton, no início da temporada, chegava para começar a treinar com uma barba. Cavanhaque, uma barba. E ele vira, Bill, aqui você não pode jogar de barba. E aí, então, garoto, defendendo seus direitos, mas o senhor não pode me cercear da minha liberdade de ter uma minha barba? Não estou dizendo que você não pode ter a barba, você pode ter a barba. Você não pode jogar aqui com barba. Aí ele vai para casa, guarda a barba e volta. Assim, aquela era a cultura. Eu posso negociar aí, mas valores e princípios a gente não negocia. Ao transgredir, nós vamos estar enfraquecendo a cultura da nossa empresa. E o que é isso? Vai nos levar a uma oxidação e nós vamos perder o negócio. O que pereniza a empresa é a sua cultura. E a força da cultura você mede quando? Quando o cara, o líder não está lá e as coisas continuam acontecendo daquela forma, respeitando os mesmos valores. Aí nós realmente conseguimos estipular, criar a cultura que vamos fora. E chegar ao inconformismo, tá bom, mas temos que melhorar sempre. Quando vocês imaginarem que estão no auge, pensem, alguma coisa a ser mudada. Nós temos que mudar, temos que continuar crescendo. O mercado é competitivo. A pior coisa que a gente pode pensar assim, mas eu sempre fiz assim. O que a gente fez assim no passado, não vai dar mais certo no futuro. Temos que melhorar, temos que evoluir, temos que mudar. Ah, mas sempre deu, mas não vai dar. O resultado do passado não te garante nada no futuro. Imagina o seguinte, batemos a meta nos últimos 4 meses. Como é que começa o quinto mês? 0 a 0. É verdade? O resultado passado não te garante nada no futuro. A única coisa que o resultado passado te traz no futuro são expectativas e responsabilidades. É a única coisa. Aumenta, porque de você se espera um novo ouro. De você se espera uma nova meta alcançada. Você demonstrou que tem capacidade. Quantos de nós não pensam que a gente, equipes, times, eu preciso mudar a postura daquele jovem, eu preciso mudar a atitude daquela pessoa? Não pensamos isso muitas vezes? Agora, quantos de nós pensam, eu preciso mudar? Essa é a grande questão. Nós também precisamos pensar nisso.